Rai, sua saudação. Olá, boa noite a todos. E é uma grande honra, é um grande prazer estar aqui mais uma vez conectados com vocês para levarmos conteúdo bom, conteúdo saudável, né? E hoje nós temos um convidado ilustre, que é o nosso abençoado irmão em Cristo, um pastor e um dos 55 vereadores da cidade de São Paulo. Então, eu creio que vai ser uma grande oportunidade de nós trocarmos ideias que certamente cooperarão para o bem de todos nós que amamos ao nosso Deus. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem usado nesse tempo. A gente está aqui num tempo de crise, né? Todo mundo parado, mas a gente tem visto a palavra correr, a gente tem visto, né, o reino se estabelecer. E nós temos nos desdobrado, né? Como eu disse, para levar conteúdo saudável, porque esses dias de quarentena não dá para ver televisão, os próprios portais de notícias só divulgam coisas ruins. E, enfim, nós estamos aqui exatamente nessa contramão, entre aspas, né? Levando coisa boa, falando da palavra de Deus, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. E hoje, especialmente, nós vamos falar um pouquinho de política, né? Mas vamos falar com um homem de Deus. Ele está aqui já, vamos falar com o nosso irmão em Cristo aí, o Rinaldo Digílio, né? Que é um grande homem de Deus, tem feito um trabalho lindo, maravilhoso na Prefeitura de São Paulo, e certamente vai ser uma troca de ideia, um bate-papo muito bom. Não é verdade, meu vereador? Tudo bom, Digílio? Meu querido, que alegria poder estar com vocês aqui, o Bispo Fê, Bispo Rai. É uma grande alegria, a família Cristo Vive, é uma grande honra estar com vocês aqui nessa noite, poder contribuir um pouquinho para a cidadania e também para o reino de Deus. A gente fica muito feliz de poder estar aqui com vocês. Essa igreja Cristo Vive é uma igreja muito relevante na cidade de São Paulo, então é uma grande honra estar com vocês aqui. Amém. Seja bem-vindo, pastor, vereador Digílio. É uma honra para nós aqui, né? Meu pai estava falando um pouquinho do seu trabalho aí na prefeitura, mas antes de a gente entrar nessa questão, eu queria dizer que eu estou com dois fundadores. Estou aqui com o Bispo Rai, fundador da nossa igreja aqui em São Paulo, e com o Digílio, fundador da Quadrangular Família Global, fazendo aí um trabalho também há muitos anos à frente de um grande ministério. E além de pastorear vidas, hoje também, né, tem levado aí o reino, usado a porta que Deus abriu para a sua vida. Poucas vezes que a gente conversa, o Digílio sempre fala assim, que a missão dele é defender a noiva. Eu acho isso muito interessante, muito lindo. Amém. Quando ele fala, defender a noiva e usar tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dele, de armas para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho aí de tudo isso que você vive, Digílio, nesse início. O pessoal que ainda não te conhece, se apresentar aí. Bom, pessoal, eu vou pôr meu óculos aqui, porque eu enxergo melhor aqui com óculos. Eu nasci num berço cristão. Meu pai já era pastor quando eu nasci, foi um grande fundador aí da Igreja Quadrangular. Foi um pioneiro, é um pioneiro na cidade de São Paulo, plantou muitas igrejas. E quando foi em 2015, a minha igreja foi lacrada e foi multada. Tomamos R$120 mil de multa. E tudo isso foi uma perseguição. A pessoa que estava perseguindo, ela queria impor a dificuldade para vender a facilidade. Um modus operandi hoje dos políticos da velha política. E aí o meu pastor falou assim, nós precisamos mudar isso daí, nós precisamos de um representante para defender a igreja. E foi aí que ele falou, eu falei assim, qual nome o senhor sugere? Ele falou assim, o meu líder falou, você. E eu falei, não, eu estou fora, eu não vou me sujar na política. Para mim, na época, a minha mentalidade era que a política era sinônimo de sujeira, né? E aí ele falou, não, é você, tal. E eu relutei, e ele pediu para que os meus pastores amigos me convencessem a ser o representante da igreja. E foi aí que eu, depois de orar, eu estava vivendo um tempo de novidade de ministério, eu tinha recebido um dom de Deus, e eu estava vendo surdos ouvir, cegos ver, se movendo no profético, palavra de conhecimento.
E aí eu fui orar, e fiquei 3 dias lutando contra Deus, até que o Senhor falou, é você, só que você tem que decidir se você quer ou não, eu escolhi você. E aí eu não tinha experiência política nenhuma, e eu falei, se o senhor quer, então me dê o seu favor, eu só peço uma coisa, que não tires de mim aquilo que o senhor me deu, que foi os dons, né, espirituais. E aí eu fui com a cara, com a coragem, sem saber fazer política, sem fazer campanha, comecei a bater e comecei a receber apoio, comecei propagar o meu ideal para a política paulistana. E nós fomos para o dia da votação, eu fui eleito. E aí alguém estava filmando, fazendo a live no dia que eu ganhei a eleição, e eu não estava feliz, porque eu estava meio preocupado, né? E aí uma pessoa falou assim, ué, mas você ganhou, por que você não está feliz? Eu falei assim, você já viu alguém ficar feliz indo para a guerra? Então, aí eu entrei na política, e a graça do Senhor foi muito grande sobre a minha vida, porque no primeiro e no segundo ano eu fui eleito pela um dos sites de Brasília como o 8º vereador mais produtivo no Brasil. Uau. Glória a Deus. E aí uma graça de Deus começou a multiplicar sobre a minha vida, e eu comecei a fluir, eu comecei a aprovar projetos que para um iniciante era impossível, e projetos viraram leis na cidade, e eu vi o favor de Deus sobre a minha vida. Então, eu fiquei grato a Deus, e foi aí que nasceu a minha vocação política. Quer dizer, eu estou 3 anos na política, já tivemos leis importantes aí aprovadas na cidade, que já estão vigorando, e eu não sou eu, é Deus, porque Amém. a graça do Senhor ela tem superabundado sobre a minha vida. Tá. Pastor Virgílio, Pastor Rinaldi, melhor dizendo, o irmão poderia comentar, eu sei que o irmão é bastante atuante, você tem feito muitos projetos, e vários desses projetos já viraram leis, como você disse, né? O mais recente que eu acabei, que está assim, fresquinho, pegando fogo, foi a obrigatoriedade dos cinemas na cidade de São Paulo fazerem sessão para os autistas, pelo menos uma vez por mês. Não é nada gratuito, é pago, mas é que o autista ele precisa de um cuidado especial, luzes levemente, não pode estar no escuro, e também não pode ser muita luz clara, tem que ser uma luz equilibrada, o som muito alto, estridente, os autistas têm problema, então o som mais baixo, cadeiras não sendo demarcadas, cadeiras, poltrona não sendo demarcada, porque ele se mexe muito, ele sai. E sem também a propaganda inicial, porque eles são impacientes, né? E a gente conseguiu alcançar, fazer a inclusão dessa gama de pessoas tão importantes para a cidade de São Paulo, que são os autistas, poder fazer a inclusão na 7ª arte, que é o cinema, na cidade de São Paulo. Então, esse foi o recente, mas eu tenho, por exemplo, a proibição da venda de narguilé para menores de 18 anos. Eu tenho, por exemplo, as licitações sendo transmitidas ao vivo pela internet, é uma lei nossa. Também uma outra lei que gerou muito polêmica, que eu apanhei bastante, foi a proibição de colocar nomes de condenados em segunda instância, nome de corruptos em ruas, escolas. E isso aí eu apanhei 2 semanas da bancada do PT, porque um novato, nós conseguimos passar no meio de 9 vereadores experientes, uma bancada forte na cidade de São Paulo, e eu consegui aprovar isso daí. Então, quer dizer, hoje, se o ex-presidente ele vier a falecer, não pode virar nome de rua, porque é uma lei nossa, minha, né? Então, e tem outras também que a gente conseguiu fazer lei, né? Por exemplo, a lei de você colocar o símbolo do autista no comércio, nas repartições públicas, para ter atendimento preferencial, é uma lei minha, que o prefeito não sancionou, ele vetou.
E isso trouxe, para mim, uma amargura muito grande, porque era uma batalha com os autistas. E aí um deputado do Estado, ele viu a lei, entrou com a lei, e aí o Alckmin ele saiu, acho que foi para concorrer à eleição, e o Márcio França assumiu, e ele sancionou a lei estadual. Então, quer dizer, a lei foi vetada a nível municipal, a lei minha, mas que inspirou outros municípios e também o Estado de São Paulo, e essa lei ela veio a vigorar por causa da nossa iniciativa. Então, assim, a gente tem tido experiências muito boas no parlamento, e eu acredito que os 3 princípios do reino de Deus, que é paz, alegria e justiça, sendo implantadas na cidade de São Paulo. E a gente vê esse trabalho assim de perto, né? Eu comecei iniciando falando sobre isso, né? A sua luta pela noiva, né? Me chamou muita atenção ao nosso último encontro, que você falou assim, essa é a minha missão, é lutar pela noiva. O que tiver ao meu alcance, eu vou batalhar. E entrando agora um pouquinho no assunto que nós colocamos, pastor... Bispo, só mais um detalhe. Tem outras bandeiras, batalhas que eu faço, por exemplo, da música gospel. Na época, eu peitei o prefeito e eu perguntei para ele, isso está gravado, filmado, por que a música gospel ela não é reconhecida como uma música cultural na cidade? E ele, na época era o Dória, ele falou, é verdade, por quê? Né? Eu falei, então, se a música das religiões afro, elas são entendidas como uma música cultural, se nos Estados Unidos a música gospel ela é cultural, por que no Brasil é? E aí, com essa batalha minha, nós conseguimos colocar um palco de música gospel na virada cultural, conseguimos fazer, por exemplo, uma banda que toca música cristã tocar em qualquer aparelho público que era proibido antes. Amém. Isso é um ganho super relevante para a igreja, né? A gente poder expressar a nossa fé através da arte, e a gente tem visto isso. Inclusive, no ano passado, a gente fez até aqui, né, uma festa para as crianças, onde a gente pôde estar com essa parceria aí maravilhosa. E o que eu queria iniciar agora, entrando nesse assunto, ô Digílio, a gente sabe que estamos vendo um momento de crise, né? Existe um vírus aí que ele é algo real, mas eu queria que hoje você trouxesse um pouco da sua visão de quem está, por quem enxerga o que está acontecendo por trás de tudo isso, né? A gente sabe da real gravidade, ninguém está aqui falando que não tem uma gravidade, mas a gente sabe também de uma guerra política que acontece por trás disso. Se você pudesse dar um pouco assim da sua visão, da sua ótica, que é uma ótica que nem todos nós temos, porque você está nesse dia a dia aí de discussão, de debate, como é que você vê tudo isso desse seu ponto de vista, desse seu lado aí da crise? Bom, primeiramente a gente tem que entender um pouquinho da geopolítica mundial, que é composto do bloco comunista, que é o futuro Gog e Magog, que é a China e a Rússia. Sim. Depois nós temos o bloco dos países da Comunidade Comum Europeia, que é um outro grupo que também baseado em Apocalipse, os 12 chifres, né? Os 10 chifres, que são os países que vão compor ali o bloco da Europa. Depois nós temos também o Islã, que eu vejo na visão de Apocalipse, o dragão que pousa na Europa, que é os países do Oriente Médio, que é o Estado Califado Islâmico, e o quarto e o quinto bloco, que é os países que estão se levantando hoje, que é os Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e Israel. Então, a geopolítica ela é formada desses blocos. Bom, o que aconteceu foi que teve um levante muito grande do conservadorismo no mundo, e Trump ele reverteu a política que o Obama estava fazendo nos Estados Unidos. Quando ele reverteu isso, os Estados Unidos voltou a crescer e a China começou a cair. Então, ele trabalhou a questão do nacionalismo, a questão das fábricas, das indústrias no próprio país. O Bolsonaro teve o mesmo discurso e outros países aqui da América do Sul. E aí, eles precisavam fazer alguma coisa. A Rússia, de contrapartida, ela começou a perder espaço do petróleo
os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele domina a parte do xisto, que tira o petróleo do xisto. E aí a Rússia rompeu o tratado com a OPEP de produzir 1.500.000 barris por dia e começou a produzir mais. E aí os árabes, a Arábia Saudita, aumentou para 10 milhões a produção diária. E aí o preço do petróleo caiu, porque a demanda é muito grande. E aí a gente vê a China aparecendo, fazendo um show midiático, fechando a cidade de Wuhan e montando um hospital em 10 dias. E Wuhan é uma cidade que tem indústria têxtil, então vai muita gente de Milão para essa cidade. E aí foram infectados e levaram para Calábria, para a região ali da Itália, o vírus. E aí alastrou para o mundo inteiro. Bom, os documentos do primeiro vírus não foram divulgados. O cientista que descobriu foi morto. Os blogueiros, os youtubers foram mortos. Então, o que a gente está vendo? Que houve uma ação entre a China e a própria Rússia. De abafar, Rússia não fala nada e a China simplesmente fechou e lacrou a cidade de Wuhan. O vírus não foi para Hong Kong, não foi para Xangai, não foi para as outras cidades populosas. E agora a gente vê a China, só ela vende os insumos para o corona, máscara, os testes. Então, assim, uma coisa totalmente orquestrada. A mídia, que é o establishment mundial, eles valorizam tudo que é comunista, socialista, e tudo que os países de direita falam, eles abafam e criticam. Então, é um cenário político. Nós estamos vivendo hoje 3 crises, que é a crise da saúde pública, que é importante, a crise econômica, que é importante, e essa crise terceira, que é uma crise institucional, que também é uma crise baseada, por exemplo, na guerra cultural que nós vamos guerrear nos últimos dias, que é o marxismo cultural e o cristianismo. Eles ficam se chocando constantemente. Eu acho interessante a gente trazer esse assunto, porque nós aqui, muitas vezes no ministério, já pregamos de altar, minha mãe, inspirada por Deus, falando sobre essa questão do relativismo e também do marxismo cultural. A gente entende isso, que isso tem entrado, isso tem no nosso país, isso já faz um bom tempo. Acredito que também nesses últimos tempos de governo que nós tivemos do PT à frente aí, eles aproveitaram para disseminar ainda mais essa vertente aí do marxismo, do comunismo. E a gente sabe que isso está instalado não só no Brasil, como no mundo, como você acabou de fazer um bom resumão aí de tudo que está acontecendo. Infelizmente, a gente vê isso também entrando dentro da igreja. E aí eu acho que a gente pode aqui, como homens de Deus, lógico que a gente está falando aqui da questão política, mas a gente tem que ter esse entendimento que quem está nos acompanhando, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele tenta também, é uma brecha que ele acha, e ele tenta colocar essa mentalidade no povo de Deus. Eu lidero jovens, estou à frente de jovens, tenho contato muito com jovens, e a gente vê isso claro, através da televisão, através até das mídias sociais, como isso está entrando, essa mentalidade marxista, comunista dentro do povo de Deus. Só me dá uma parte. O sinal, eu acredito que o sinal da besta, o sinal do Apocalipse, que o pessoal acredita que seja um chip que vai ser instalado. Por que na cabeça e na mão? Porque eu acredito que é um sistema. Né? A bispa ela escreveu aqui dizendo o seguinte, que é espiritual a coisa. Quer dizer, a gente está falando a política, mas a gente sabe que é espiritual, que antes das coisas acontecerem no mundo terreno humano, acontece no mundo espiritual. Então, por que na cabeça, na fronte ou na mão? Porque muitos vão ter esse sistema cauterizado na cabeça. E quando for na mão, são pessoas que vão trabalhar para esse sistema, para fortalecer e levantar esse sistema, penso eu. O Apocalipse ele tem muitas interpretações, mas quando fala na mente ou na mão, ou vai ser a mentalidade cauterizada nas pessoas, e alguns vão ter essa marca na mão, ou seja, são pessoas que constroem
esse sistema mundial, né? Não estou negando a gravidade do vírus, eu não estou negando. Mas olha que coisa interessante. No Brasil morreu 2.000 e poucas pessoas. Mas olha quanto morrem por ano de cirrose ou câncer hepático devido ao consumo de álcool. 25 mil pessoas. Uau. Quem que fala contra isso? Contra a bebida alcoólica? Ou seja, o álcool matou 10 vezes mais do que o coronavírus matou. Ninguém fala nada. Outro dado importante aqui, que é um projeto de lei meu proibindo a venda de cigarro nas padarias, por causa de uma pesquisa que o adolescente ele respondeu, 2 pesquisas, ele respondeu que ele experimentou o fumo por causa da visualização em mercados e padarias. Então, eu fiz uma lei para abolir e eu entrei em guerra com a indústria tabagista, né? Então, olha só, por ano, o cigarro ou o tabagismo mata com as suas doenças associadas, em média, 150 mil pessoas por ano. Uau. É uma droga legal. Todo mundo está aí, ó. Ninguém fala nada, virou cultural. O pessoal, você pega o elevador no seu condomínio, diz lá, não jogue bituca pela janela. Quer dizer, virou cultural. Quer ver uma outra coisa? O trânsito do Brasil mata 40 mil pessoas, quase 20 mil vezes mais mortos do que o Covid. E ninguém fala nada sobre a venda de automóvel. Então, nós estamos aqui uma mídia hipócrita, porque das 3 crises que o Brasil está vivendo, que a primeira é a saúde pública, a econômica e a crise cultural, essa guerra cultural política, ninguém fala nada. Por quê? Porque quem rege é o poder econômico, então vamos ficar quietos. E aí vamos derrubar o presidente. E eu até falei, inclusive no parlamento, isso, eu sou cristão, sou pastor, e eu nunca votei no Lula, mas eu orava com a minha igreja pelo Lula, porque ele era o presidente da nação, e a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos governantes. Então, eu orava pelo Lula, e aí tudo bem, mas nunca votei nele, não gostava dele. Hoje é o Bolsonaro, eu votei, e a gente vê a oposição querendo derrubar. Então, nós estamos prestes a vivenciar uma intervenção militar. Por quê? Porque o Congresso está chantageando o presidente. Querem aprovar uma lei, inclusive no dia de ontem, hoje, para que eles gastem 200 bilhões para sanear o que o Witzel e o Dória estão fazendo nos estados. Cada governador está fazendo. Ou seja, ninguém vai trabalhar, vamos quebrar o comércio, vamos quebrar todo mundo, e quem vai pagar essa conta é o governo federal. E o governo federal quer que o pessoal volte a trabalhar de forma vertical. Só ficar as pessoas que são de risco. Então, olha o nível de batalha que nós estamos vivendo. E o último dado aqui que eu quero passar aqui para você, os 2 últimos dados, 6.500 pessoas morrem de acidente de carro por ano. Perdão, 6.500 morrem de fome. Fome, sem ter o que comer. E 12 mil pessoas cometem suicídio no Brasil por ano. 6 vezes mais do que o coronavírus. O corona já matou quantos? Você sabe? Mundialmente? Está chegando a 2.200 pessoas no Brasil. É 1.736, dado de ontem. Então, se foi 200 hoje, vai chegar a 2.000 pessoas. Então, olha que coisa interessante. Sem falar na crise que vai se instalar agora, que vai gerar mais suicídio. O empresário que quebrou, cometer suicídio. A pessoa que perdeu o emprego. Então, foram 12 mil num ano normal, igual ao ano passado. Esse ano vai ter mais suicídio. Ninguém fala nada. Então, são os problemas. Você quer ver uma coisa? 80 mil pessoas morrem por ano de morte com um acidente ou com um tiro. Se aumentar a criminalidade 10% por causa da crise, vai ter 7 mil mortes a mais. Então, todo mundo fecha os olhos, ninguém quer saber disso. A grande coisa é a gente entender que, como a gente já disse, não é que não exista a realidade de um fato que é o vírus.
mas a gente tem o entendimento do que tá por trás. E aí, Histeria. exatamente. Histeria provocada por um grupo de pessoas que roubaram e assaltaram o Brasil. Rede Globo de televisão. Partidos que loteiam ministérios no Brasil. Você quer ver o Bolsonaro acabar com a crise? Dá uma pasta, um ministério para cada partido. Acabou o problema. Com Só que a certeza. corrupção vai continuar. Com certeza. Exatamente. E aí a gente entender que essa guerra política que está por trás, a gente tem os governos, né? Prefeitura, os governos, todos, como você disse, tentando derrubar o governo federal. Como é que está essa guerra aí, por exemplo, aqui no nosso estado de São Paulo, que a gente viu nitidamente o Dória indo para lá, indo para cá, surfando aí, pegando essa onda aí para também fazer política? Bom, primeiramente, a gente tem que confessar os nossos pecados. Então, vou confessar o meu pecado aqui. Eu apoiei o Dória. Né? Eu apoiei ele porque, na época, era o Márcio França, a favor do PT, e o Dória, o gestor. Então, eu escolhi o Dória, mas eu me arrependi. Por que eu me arrependi? Porque o Dória, ele, uma forma muito da política antiga, muito nojenta, ele começou a virar, mudar de camiseta, mudar de time. Foi mudando. Então, assim, eu apoiei o Dória quando ele era prefeito. Aí ele foi sair a governo e eu apoiei ele. Agora ele se aliou à China e ele tem uma carta verde para a China comprar tudo no Brasil, tudo no estado de São Paulo. Então, assim, dentro da Câmara, nós temos o DEM, que é muito forte. O DEM está comandando o município, o Estado e está administrando a Câmara dos Deputados. Então, tem ordem para desestabilizar o governo que sai da Câmara de São Paulo, que é a maior Câmara do Brasil. Então, a gente encontra hoje um cenário assim, igual filosofia satânica. Quanto pior, melhor. Quanto mais dividido tiver, melhor. Esse é o entendimento que eu sou cristão e eu não penso assim do meu país. Eu penso que o Brasil é a nação bem-aventurada, próspera. Então, na política está acontecendo isso. Eu acho que nós estamos vivendo aí, estão colocando uma faca no pescoço do presidente Bolsonaro, aprovaram uma irresponsabilidade fiscal que o Brasil vai quebrar, os deputados do Centrão, aliados ao PT também, e o Bolsonaro está com 70 deputados federais apoiando ele lá, quer dizer, é um grupo muito pequeno, e eu estou vendo que só existe um caminho, infelizmente. O vereador, me diz uma coisa. Eu sei que entre os 55 vereadores de São Paulo, nós devemos ter mais outros cristãos, tá certo? Mas eu já vi uma declaração sua que você é o único que defende a direita. Então, como que é esse seu dia a dia? Como é que você lida com essa situação? Porque eu imagino que deve ser uma situação muito difícil. Não é verdade? Olha, ontem, por exemplo, eles malham, tem um grupo de vereadores na Câmara, e eles malham o governo federal dia e noite, noite e dia, ali, e eu não abro a minha boca, porque eu vou discutir com quem é nécio, não tem condição. E aí ontem um vereador colocou no grupo, por exemplo, tinham 4 presidentes idiotas que estavam se posicionando contra a OMS, e um deles era o Bolsonaro. E eu escrevi assim, boa noite para o vereador. E aí uma evangélica, ela se manifestou no grupo, tirando sarro de mim. Ah lá, vai começar, tipo assim, quer dizer... Então, assim, eu vou para a tribuna, eu ponho o meu posicionamento, eu sou livre, eu tenho liberdade para expressar, façam cara feia, eu não estou nem aí, e eu tenho uma missão, eu estou ali por causa do ideal cristão, um ideal que Deus me levou para aquele lugar, é ali que eu tenho que ser sal, tenho que ser luz, então eu quero saber. Agora, existem outros vereadores que apoiam, mas eles não se pronunciam, porque hoje, para você dizer assim, olha, gente,
acabou de eleger o presidente, vamos dar um voto de confiança para ele. Ninguém fala nada, né? Mas eu não sou de cima do muro, eu tenho posição, né? A minha posição tem que acabar com essa quarentena logo, é a minha posição, eu tenho o meu direito de expressar. Quem gosta, concorda, ok. Quem não concorda, eu já avaliei, eu fiz a minha avaliação política que a crise econômica vai matar mais gente que o coronavírus. E é um posicionamento meu, e eu coloquei. E tem muita gente medrosa, mas a crise vai bater na porta. Vai bater. A outro tipo de morte vai bater na porta. E aí, quando bater, o Bolsonaro vai falar assim, olha, eu avisei vocês. Então, agora, quem vai pagar essa fatura é o Dória, é o Witzel, e são os outros governadores. Eu avisei. Você, pela sua perspectiva aí, quanto tempo você acha aí? Não sei se dá para dar um prognóstico. Como é que você acha que está essa questão? Porque já prorrogou uma vez, né, a quarentena. Então, eu vejo assim, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, é um prefeito muito inteligente, muito hábil. E é claro que ele é do partido do governador. Semana passada, nós fizemos uma reunião online e eu fiz a pergunta para ele, e aí, prefeito, quando que vai acabar a quarentena? Ele ficou irritado, prefeito, mas eu entendo, porque ele está passando por um enfrentamento de uma crise da saúde dele, está combatendo câncer, está enfrentando toda essa crise nas suas costas, ele está enfrentando aí... O Dória? Não, estou dizendo na cidade de São Paulo, porque a crise está muito grande. Então, e por último, morreu a avó dele esse mês. Então, quer dizer, não está fácil para ninguém. Eu não sou aquele político que usa da desgraça para fazer política. Ele está fazendo os seus enfrentamentos. E quando eu perguntei para ele, não gostou. Mas isso... Hoje, acho que foi julgado no STF de que não é responsabilidade de cada cidade a pessoa poder ir e vir, né? Então, mais ou menos assim. Tá. E aí, falando ainda do que vem pela frente aí, a gente sabe que vão ter mais um tempo aí de quarentena, querendo ou não, a gente tem que ficar em casa, todo mundo preso aí. Eu acredito que eu vou dar minha sugestão, pelo que eu estou vendo. Eu acredito que vai até o final do mês. E no final do mês eles vão afrouxar algumas alas, porque o pico da enfermidade já está caindo. Ele não está subindo, está caindo. É até interessante que depois do jejum nacional estava subindo. Aí começou assim, começou a cair. Então, essa tal curva, tentaram jogar causa mortes, corona, pessoas que tiveram infarto, pessoas que fizeram operação bariátrica e deu embolia pulmonar, colocaram lá corona. Então, eu não acredito nos resultados que tem aí. Não tenho as planilhas, as estatísticas, não tenho nem da China, esconderam tudo na China e também não tem no Brasil para me poder avaliar. Falam que ia ser no começo ia ser em março. Depois falaram que ia ser em abril. Agora estão falando que vai ser em maio. Quer dizer, eles estão postergando, esperando a desgraça chegar. Eu acredito que não haverá. Olha que coisa interessante. A crise começou na China, um país comunista que escondeu dados e, junto com a OMS, fez essa pandemia se instalar no mundo. Agora a China está lucrando, ok? Eles esconderam dados, eles espalharam no mundo, e quem está faturando hoje é os Estados Unidos. Eu vi o gráfico dos voos, está funcionando normal na China. O Brasil está parado. Mas na China está tendo os voos normais, né? Olha que interessante. Em janeiro, o presidente Bolsonaro ele fez um decreto de calamidade pública. E o que é que acontece? Por que não cancelaram o carnaval? Exatamente. Por que o governador... Pelo contrário, o Dória disse que ia ser o maior carnaval do mundo.
o maior, quer dizer, foi o maior, o homem que instituiu o Brasil como país da mulher pelada, agora disse que ia ser o melhor carnaval do mundo. Só que olha o detalhe, ninguém cancelou o carnaval. E agora querem cancelar o quê? A igreja? Querem pedir o quê? A live? Olha, nós, os irmãos evangélicos e os irmãos católicos, eu vi 3 vídeos de indo dentro da igreja católica impedir uma live. Só estava o padre e a pessoa filmando. Quer dizer, é um absurdo isso. Verdade. Os direitos individuais estão sendo negados, rasgados, entendeu? A liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Pegaram lá em Araraquara uma mulher na Praça dos Advogados e prenderam a mulher. É um absurdo um negócio desse. Exatamente. Vereador, esse lockdown horizontal, que é defendido aí pelos governadores, infelizmente pelo nosso governador e outros de outros estados importantes, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, assim, para mim é muito claro, né? Não dá para não ver a política em cima de tudo isso, ou atrás de tudo isso, né? Porque, assim, é muito claro, se você continuar com essa quarentena, quer dizer, com as empresas paradas, né? E aí, não, você fala, não, apenas os essenciais vão funcionar, mas aí você pega o cara que fabrica o álcool gel. O álcool gel é um produto essencial, mas e aquele que fornece a garrafinha plástica? Esse não é não essencial. Quer dizer, mas se não tiver a garrafinha plástica, você não vai ter o álcool gel, né? Assim, o entregador de comida, lá, os deliveries, se não tiver o papelão, você não vai ter a comida para entregar. Então, assim, a economia vai parar. E o país vai parar. Isso vai gerar o quê? Vai gerar depressão, vai gerar fome, vai gerar assaltos, criminalidade. Então, assim, é muito claro isso, né? Para nós que somos pessoas esclarecidas. Quer dizer, como é que esses governadores, né, quer dizer, não tem como não ver um colônia muito forte, né, realmente contra o governo federal, contra o governo, o nosso presidente daqui, eu creio, foi uma pessoa colocada pelo Senhor no lugar onde ele está. Então, assim, não dá para não ver uma luta muito grande, né, tentando desvirtuar todas as coisas para que o certo passe a ser errado e vice-versa. Qual a sua percepção a respeito disso? Eu vejo assim, estão em eleição, estão em campanha para daqui 2 anos. Então, olha que absurdo. Houve um tratado, né? O governador fala que não teve reunião com o chinês lá, mas houve sim uma reunião. Houve vamos derrubar o Bolsonaro e depois quem sai a candidato a presidente, sai o Witzel, sai eu, e nós vamos ver quem que ganha. Então, assim, é uma coisa insana, gente. É uma coisa insana. O senhor falou do isolamento horizontal. Existem correntes médicas que elas acham que isolamento horizontal não resolve nada. A OMS declarou que agora tem que olhar para as casas isoladas para ver a dimensão do coronavírus nas casas isoladas. Exatamente, é uma loucura. Nós estamos vendo o governo liberar os presos e prender os livres. Sim. Quem é culpado vai ser liberto e quem é livre vai ser preso. Olha que insanidade nós estamos vivendo. É uma falta de racionalidade muito grande. Então, no final, quem vai pagar a conta é todo mundo. Por causa de algumas pessoas insanas que estão pensando em eleição daqui 2 anos, quem vai pagar a conta? Eles acham que o povo é bobo? Nós estamos aqui com quase 200 pessoas nos assistindo. Será que essas 200 pessoas são bobas? Não são bobas, porque a internet está aí. Agora, a pergunta certa é até quando a internet vai ser livre? Porque enquanto ela for livre, nós vamos pensar e vamos ver a real. Não adianta chamar os pensadores de robôs, né? Então, por que não ouvir também essa linha do isolamento vertical, né? Outra questão, a cloroquina, você faz um comprimido com R$1,
o governador queria colocar um outro remédio que você pagava R$ 220. É, eu vi. Né? A aeronáutica, só no dia de ontem, eu fiz uma reunião com os brigadeiros, eles já tinham produzido 2 milhões de comprimidos de cloroquina. Então, nós estamos vivendo num momento de irracionalidade na política. Total. E fora que o governador, agora ele quer ser o pai da cloroquina, né? Ele que combateu, né? Que quando o presidente falou da cloroquina, ele foi contra, e agora ele está querendo assumir essa paternidade. Quer dizer, é uma posição muito leviana, né? Muito mentirosa. E isso realmente... Agora, voltando à mensagem da bispa, que ela disse que tudo é espiritual. Eu quero chegar em tudo isso. Eu sei que existem pessoas que elas entendem de política, e agora eu entendo de fé e de espiritualidade, assim como vocês. Tudo é espiritual. Sim. Porque a gente está vendo... A gente está vendo aflorar os instintos mais anticristos nos governantes, que a gente sabe o que vai dar isso aí. A gente conhece as escrituras, o livro de Daniel, Mateus 24, o livro de Apocalipse, a gente sabe o que vai dar isso daí. Sim. O mundo jaz do maligno. Agora, uma coisa é certa, bispo, olha que coisa interessante. A Bíblia de Noé, o que Deus fez? Deus, ele resetou. Ele restartou a humanidade. O dilúvio, houve um cataclisma. Deus, ele pegou o globo e fez assim, ó, ele mudou a polaridade. Polo sul virou polo norte virou polo sul. E aí as águas, houve chuva, 40 dias, houve uma quarentena. E quem foi salvo? Né? Então, uma mensagem espiritual que eu queria deixar aqui, não sei se cabe agora, mas o que vai sobrar depois dessa quarentena? O mundo não vai ser o mesmo. Né? Os desejos mais intrínsecos, anticristos, vai virar... Nós temos governante copiando a China. Então, a nossa Amazônia, o mundo mete o bedelho, mas na China ninguém fala nada. Ninguém briga nada com a China, quer dizer, ninguém fala que o padrão alimentar deles é errado, comer morcego, rato, sapo, é normal. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte, até mesmo a palavra do apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele fala que a provação ela vai gerar perseverança, e a perseverança vai gerar experiência em nós. Então, nós temos que perseverar, na verdade, e lutar, porque essa perseverança ela vai gerar em nós experiência. Então, a aprovação não é para nos matar, é para nos elevar o nosso nível espiritual, para nós podermos ter a experiência de poder discernir entre o certo e o errado. Então, e aqui o senhor me mandou uma pergunta sobre as igrejas, né? Qual o papel das igrejas na pandemia? As igrejas, elas estão ajudando, por exemplo, eu na minha igreja, nós estamos arrecadando o alimento, estamos fazendo o armazém solidário, assim como vocês também estão ajudando pessoas no momento de crise. Sim. Agora, fechar as igrejas, o único que nos dá esperança, a única que dá uma palavra de motivação, sobretudo, um absurdo que estão querendo fechar, ou seja, aqueles instintos anticristos, apocalípticos, aflorando na nossa sociedade. Então, eu não sei até quando nós somos livres. Uma coisa eu sei, nós estamos vivendo o princípio das dores e a nossa redenção está próxima. Com certeza. Ô, Digílio, pegando esse gancho que você falou sobre Noé na arca, realmente, Deus deu reset ali, escolheu a família dele para povoar novamente a terra. E uma coisa é certa, quando ele abriu a porta da arca, o mundo era outro. Era outro mundo do qual ele tinha entrado na arca. Como é que você acha, indo nessa linha agora, que vai ser o nosso mundo depois que a gente sair da arca aí? Depois que a gente abrir, como é que vão estar as coisas? Eu tenho bons olhos para a parte espiritual. Eu tenho bons olhos assim. Toda vez eu não posso
Eu acredito na onipotência de Deus, na onipresença de Deus. Amém. Então, eu acredito que isso está no controle de Deus. Total. Quem conhece a palavra, o livro de Apocalipse, sabe que ainda os selos não foram abertos, os 7 selos não foram abertos do livro. E as 7 trombetas não foram tocadas também. Então, vamos entender o Apocalipse. João, ele estava chorando, ele teve uma visão do trono, e aí ele viu um livro, e a leitura daquele livro ia desatar a história da humanidade. E ele começou a chorar porque não tinha ninguém digno de abrir os 7 selos. E aí uma voz do trono soou, dos 24 anciões, dizendo assim, não chore, João, porque existe um que é digno de abrir o livro. Amém. É o leão da tribo de Judá que foi morto e venceu. Glória a Deus. Então, aí ele ficou feliz porque tinha alguém que ia dar continuidade na história humana. E ele começou a abrir os selos. Então, os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros mortais que virão. Mas olha só, no 6º selo vai ter um acidente interplanetário. Um meteoro vai cair no mundo e vai matar 1/4 da população. Imagina hoje, 2 bilhões de pessoas morrendo. A Bíblia fala que haverá trevas, porque haverá mais de 1 ano de trevas, porque o pó, a poeira que vai se levantar desse acidente, vai ter tremores em vários lugares. A Bíblia fala também que o custo de um saco de arroz, de alimento, vai valer um dia de trabalho. Então, por quê? Porque as plantações serão... Quer dizer, nós estamos vivendo só o começo. A coisa vai ficar bem pior. O princípio das dores. É o princípio das dores, mas eu fico em paz porque Deus nos escolheu para a última hora. Amém. Sim. Então, nós somos escolhidos para a última hora. E a nossa redenção está próxima. Agora, eu, como cristão, como pastor, como teólogo, professor de teologia que eu sou, e vereador, eu tenho a minha posição, e a minha posição eu sempre vou colocar. Vão ridicularizar, mas eu não tenho problema, né? O problema é que 14 mil pessoas no Brasil foram curadas do coronavírus e só 2 mil morreram até agora. Mas você está falando isso porque não é o seu pai, não é o seu avô. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou aqui mostrando que as nações estão de joelho. Nós somos vulneráveis. O que a quarentena nos ensina? Que nós somos vulneráveis diante da ação de Deus. Então, qual que é o meu ânimo? É que depois de um tempo de juízo, vem um tempo de avivamento. E eu acredito que as igrejas elas vão se encher mais, porque as pessoas estão se sentindo nuas e patentes diante da poderosa ação de Deus. E aí nós lemos lá Isaías e lemos a Bíblia, que as nações elas se derretem diante do Senhor. Então, nós não temos outro sentimento a não ser de esperança, de alegria. Haverá, sim, um grande avivamento depois disso. E virá outras lutas também sobre nós. Mas nós temos o selo do Cordeiro sobre nós. Amém. Pastor Rinaldi, a palavra de Deus é assim, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, essa situação, como o irmão muito bem diz, eu creio que vai cooperar sim, que nós vamos ter uma igreja mais forte, que os nossos irmãos vão valorizar mais a congregação, né? E esse momento de quarentena, esse momento de isolamento, vai sim mostrar, trazer à memória a falta do congregar, de nós estarmos juntos, né? E a palavra diz que, né, o Deus é soberano, né? E nada acontece ou por sua determinação ou por sua aprovação, não é verdade? Então, se o Senhor está permitindo isso, com certeza vai cooperar para o bem de nós, que amamos a Deus, amamos fazer essa obra, e eu creio que nós vamos ter uma igreja mais forte, sim, depois de tudo isso. Bispos, eu sei que muitos estão preocupados agora com o emprego, com o salário, com a sua fonte. Eu quero fazer uma pergunta para os meus amigos que estão nos assistindo. Qual é a sua fonte? Amém. A sua fonte é o seu salário, a sua fonte
é a ajuda que o governo vai dar, a sua fonte é o rendimento da sua empresa. Qual é a sua fonte? O apóstolo Paulo ele diz assim em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as suas necessidades. Amém. Então, a Deus minha te fonte, a minha, do Rinaldi, não é o meu salário. A minha fonte não é os meus negócios. A minha fonte não é o dinheiro que eu vou receber A, B ou C. A minha fonte é Deus. Quando Amém. Deus é a nossa fonte e Sim. nós andamos debaixo das poderosas mãos de Deus, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. O justo viverá pela fé, Amém. e se ele vacilar, a alma do Senhor não terá prazer nele. Então, eu convido a cada amigo que está nos assistindo a ter a Deus como a sua fonte. Amém. Amém. Desculpa falar demais aqui, porque eu estou conversando com vocês. A nossa ideia, a nossa missão era trazer você, justamente para você trazer todo o seu conhecimento aí, tanto teológico, tanto também na área da política, e você fez isso com maestria. Nós estamos chegando aqui ao final da live, eu queria agradecer o seu tempo aí, a sua disponibilidade, que o senhor continue aí trabalhando em favor nosso, como povo brasileiro, né, paulistanos que somos aqui de São Paulo, mas também como o povo de Deus, você continue aí a nos representar. Eu oro, e eu tenho falado isso muito nas pregações, nas reuniões, que os jovens, que as pessoas se motivem em ocupar esses cargos, para que pessoas capacitadas, não só profissionalmente, mas também espiritualmente, estejam nos representando. A gente vê hoje, pelo que você falou, que a gente carece, né, de um povo esclarecido espiritualmente, para representar a nação, para representar o povo de Deus. Então, eu espero que com o seu exemplo aí, muitos tenham essa motivação de levarem o reino também na área da política, né? E eu acredito, bispos, eu louvo a Deus pela Cristo Vive, porque vocês têm trazido, a bispa também, vocês têm trazido esperança, desde quando eu vi você pregar, e Deus tem levantado você como um pregador para a nação. Amém. Eu acredito que nós precisamos de juristas tementes a Deus no STF. Uhum. Eu acredito que nós precisamos de homens leais no jornalismo, pessoas compromissadas com a justiça no jornalismo. O jornalismo está uma vergonha. Sim. Então, em todas as áreas. Todas as esferas. Em todas as esferas. No judiciário, na indústria, no comércio. Existem os bons e os maus. Os justos e os injustos. Os gananciosos e os homens altruístas. Os egoístas e os altruístas. Então, eu creio que Deus ele está levantando. Agora, os olhos do Senhor estão passando sobre os bons e os maus. Amém. Ele está querendo ver o coração. Se você dizer assim, eis-me aqui, Senhor, ele vai te pensar, ele vai te tocar e vai te levantar para a esfera que for. E eu não tinha, quando o Senhor me colocou na vereança, eu me senti incapaz, até que Deus começou a me colocar pessoas altamente qualificadas. Eu tenho uma equipe maravilhosa, pessoas competentes, assim, que são... Então, aí você entende que eu sou uma engrenagem, uma pecinha na engrenagem nas mãos de Deus. Eu sou, e Deus pega aquela porta, rodando, ele vai lá e faz assim, ó. Ele coloca no lugar certo. E aí você fala, meu Deus, mas eu vou quebrar, eu não sei operar. Aí o Senhor levanta alguém que vai colocar um óleo, um lubrificante nessa porca. Então é assim, tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu não me gabo, não, porque eu sei o meu limite, eu sei o quão poderoso o nosso Deus é, e ele usa pessoas chaves nas horas certas. Então, foi uma grande honra poder participar dessa live, que foi uma live muito boa. A gente tem se encontrado por aí, né, Diego? Deus tem nos... A gente, o Bispo Fê, a gente teve junto com o Pablo Marçal lá em Alphaville, né?
fazendo o método IP com o Pablo Marçal. Foi muito bom. Foi ali que a nossa alma ela teve uma afinidade muito grande. E outros eventos que a gente tem se encontrado também, o Bispo Rai também, que Deus colocou um sentimento espiritual muito forte. Então, assim, é uma honra poder caminhar com vocês. E tendo vocês junto comigo, eu me sinto amparado pelo próprio Deus nessa jornada tão difícil que é na política. E eu me sinto amparado e cuidado pelas mãos de Deus, sabendo que pessoas como vocês, a credibilidade, a fé e a força são importantes para nós. Amém. Pode contar conosco, com as nossas orações. Estamos aqui para suportar, né? Porque aquilo que já foi dito, né? Nós somos de pessoas capazes, pessoas honradas, né? Pessoas dignas, que realmente possam nos representar em todas as esferas, né? O irmão tem feito muito bem, a gente tem acompanhado aí a sua performance, o seu desempenho. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos fazer um print aqui? Tira aí, tem um minuto aqui. Faz um print aí. Gruda aí os rostinhos aí. Pronto, já fiz. Legal. Ô, Digílio, declaramos aí que vai terminar o nosso tempo aqui. Que o Senhor continue te manifestando a vontade dele sobre a tua vida. Amém. Conte com as nossas orações. Que o Senhor continue dando a capacidade do alto, ativando a mente de Cristo que está sobre a tua vida, já está em você, para que você continue sendo esse representante do reino, levando o nome dele, a bandeira dele a todas as nações. Amém? Amém. Amém. Eu vou desligar aqui por causa do tempo, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, uma honra estar com vocês. Amém. Muito obrigado. Até mais. Graça e paz. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Amém. Tamo juntos. É nóis. Bom, pessoal, a gente tem aqui um minuto para terminar. Agradecemos aqui a presença do nosso querido pastor vereador Rinaldi Digílio, um homem de Deus, como vocês puderam ver aí, trazendo a visão toda geopolítica, política e também do reino. Quero agradecer a presença de todos aqui. Hoje a gente ficou aqui, eu e o bispo meio que dividindo a tela aqui, mas deu tudo certo. Termina aí, você tem 30 segundos. Né? Amém. Glória a Deus. Quero dizer que foi uma grande honra nós estarmos conectados com vocês. E conte com as nossas vidas, com as nossas orações. E eu creio que nós vamos sair mais fortes de toda essa situação e o nosso Deus será glorificado através de tudo que nós fazemos, de tudo que nós temos feito, porque Ele realmente, verdadeiramente tem sido a nossa capacidade e a nossa...